Isto é um podcast sobre assuntos, sobre temas. Vamos estar aqui à conversa. Eu e o Pedro Durão, talvez outros convidados. Traz cerveja, traz cerveja. E acima de tudo, foi a melhor desculpa que arranjámos para beber cerveja à tarde. Traz cerveja! Não, sobre boadeira nunca se fala aqui. Fala só, som. Alô? Pá, aí para o produtor, aí para este caralho está aí sentado. Ah, é? Este chulo. Então, bora, o início do podcast mais raivoso da história. Aí está. Foda-se. A nossa. Que merda. E nem queria ter a dizer palavrões que eu digo demasiados. Mas vocês já me irritaram. Bem, Boa. Então, olha. bem-vindo, Obrigado. Cante Silva. Pá, estás a ver? E está a correr tão mal este dia. Bem, Deve ser o vosso. primeiro quero pedir desculpa às pessoas. Começámos este podcast 3 horas atrasados e as pessoas não fazem ideia que estamos atrasados. Porquê é que havíamos de estar atrasados? Mas estamos muito atrasados porque combinámos começar a gravar às 3h30 e o nosso convidado, coitado, à espera, e eu não sabia. Tiveste muito tempo lá em baixo. Não, 1h30. Não foi 1h30. Cheguei à hora, cheguei às 5. Um bocadinho antes. Mas eu avisei, eu disse, pá, Espera aí, vai mas porquê atrasar. que eu não disseste 3h30? Não, avisei porque eu vi, eu cheguei a Ericeira e eu vi, pá, está a dar merda, não testaram som, não testaram nada, vou mandar mensagem ao Silva a dizer 5. E já a pensar, mesmo assim estou fodido. Era 4h30. Porquê que a mim disseram que iam estar todos aqui na minha casa às 3h30? E eu estou aqui. Não, puto, eu disse 4h30. A mim 3h30. Não, eu disse 4h30. Bem, mas isto está a ser relevante. Está ou não? bem? Yeah. Pronto. Tu ficaste ali em baixo, tinhas trazido cerveja. Tinha trazido Ficaste a cerveja. bebê-las? Não fiquei a bebê-las. Fui beber um café ali, comprar tabaco e voltei. Fiquei ali à porta à vossa espera. E depois tu chegaste a andar devagar, viste-me e deste-me uma corridinha. Não, mas foi aquela tipo, epá. Assim daquela, estou atrasado. Mas não estava a andar devagar, estava a andar Porquê tipo assim, passo atrasado, rápido. Pedro? Cheguei, não, houve aí uns stresses, mas não sei, não vale a pena estar a coisa. É que podiam-me ter avisado, pelo menos. É só. Tens razão, mas isso é eu estou assim. sem bateria. Eu quero que as pessoas que estejam a ouvir mandem uma mensagem, todos depois de ouvir isto, uma mensagem ao Pedro Durão, no Instagram ou no Twitter, onde quiserem, a dizer: chegar muito atrasado e não avisar é falta de educação, vírgula, Pedro, vírgula, porque é o vocativo e há pessoas que não metem vírgula antes do vocativo. Isto também é importante às vezes dar uma lição de português. Pronto, se puderem fazer isso eu agradeço e sinto-me vingado. Também não gosto de violência, de vinganças assim duras. Sim. Mas acho que até porque estou sempre a receber mensagens de merda. Até agora estamos aqui com o Silva, não é? Sim. Silva Sentinela. Exato. Porquê o Sentinela? Sentinela. Epá, eu já tentei, já não sei qual é que é a explicação certa, mas eu acho que é porque eu tinha uma cena de dizer passo como vento por uma vela, pium, fisiquela. E Sentinela rimava com fisiquela. E o SOS, eu queria ter o nome de SOS, as iniciais, e pronto, Silva ou Sentinela encaixava no SOS. Eu acho que era esta a explicação, mas às tantas já não... Já foi mudando e mudando. Sim, não foi mudando, mas a pessoa tem uma justificação no início e depois vai pensando sobre isso e às tantas está a contar histórias. Mas tinha a ver com fisiquela, para rimar com fisiquela e para encaixar no SOS. Sabem o que é quer dizer SOS? Nada. Pois... Não? Não, é só porque eram as duas letras mais fáceis de fazer no código de Morse. Ok, E fizeram para repetir, não é uma sigla para nada. ok. Descobri e achei interessante agora. Não, isso partilhar foi isto. uma boa é dica, por acaso. interessante. É interessante. Mas pá, imaginem jantares de grupo, vocês estão lá e mandam esta, fazem boa figura, Yeah, não acham? yeah. Nem tudo tem explicação, basicamente. É isso. Dizer-se, pá, o pessoal, deve ser uma grande E cena SOS. estavas a falar de vingança, qual é que foi a maior vingança que já fizeste? Essa, para abrir, Quer dizer, és vingativo para já. Epá, dentro da minha cabeça só se for, mas na realidade acho que não. Mas deixa cá ver, vingança. Epá, costuma-se dizer que a vingança é acho que era o Frank Sinatra que dizia que a melhor vingança é o sucesso. Se calhar, assim de repente, por exemplo, tendo em conta o meu trabalho que eu editei há pouco tempo, eu tinha já 5 músicas feitas e chateei-me com a pessoa que fazia as músicas e a minha vingança foi refazer tudo por teimosia e levar a coisa até ao fim. Portanto, acho que o sucesso ser a melhor vingança... Sim, não sei se é bem uma vingança. Será isso uma vingança?
Pá, não, acho que não. Eu também não tenho. Acho Mas que ainda não. bem, ser vingativo não é Mas o provavelmente que é uma que qualidade. fizeste? Tipo, Eu tinha feito já 5 músicas. mas a cena era, ele produziu, ou não sei, Produziu, pronto, fez as produziu, músicas. e tu mudaste o instrumental todo. Pá, chateei-me com ele, por várias razões, não vale a pena agora dizer. E chiba-te todo aí, fogo. Não vale a Tô pena. brincando, Da mesma pá. forma que há coisas que não se devem dizer, mas o Aí, mano. refazer aquilo tudo do zero é sinal de teimosia e de. Pá, não é uma chapada de luva branca tipo Éder, Sim. mas é uma forma de mostrar, ok, o gajo não era essencial, Sim, sim. insubstituível. Exatamente. Não é por causa de ti que isto não vai. Então, mas espera aí, se calhar é melhor tu dizes aqui, tanto a nós, que eu disse há bocado, não conheço então meio do trabalho, conheço por algo, e quem está a ouvir, tu és poeta e és mais o quê? Aí o que é que fazes? O que é que fizeste? O que é que queres Isto, fazer? assim, resumidamente, em 2008 ou 2009 apareceu o Slam Poetry cá em Portugal, que é um concurso de palavra dita, não sei se sabes o que é. Sim. Pronto. Nunca fui a nenhuma, o Drão ia a alguns e era para ir ter ido com ele, mas nunca fui. Eu e ele ele íamos a alguns slam poetry. Yeah. Pronto, em 2009 apareceu e eu sempre fui uma pessoa que gostava das ideias, seja em que formato for ou em que plataforma for, e experimentei a escrita. E apareceu este concurso no Music Box e eu resolvi experimentar dizer os poemas. Como a recepção foi boa, ficas com esperança e ficas cheio de... Ficas entusiasmado, não é? Ficas entusiasmado e ficas mais... Mas já tinhas cenas escritas e de repente apareceu isso e foi uma sorte porque pudeste. Porque tu não és um rapper, não és um dizer ou um intérprete. É tipo, és um gajo que de repente apareceu uma cena que se coadunava perfeitamente com merdas ou que já tinha escrito ou que escreveste para ali. A minha questão é essa. Não, pronto, já tinha experimentado várias coisas ligadas às ideias ou ao que for e cheguei a um ponto em que, olha, vou experimentar a escrita só porque sim, por desespero, entre aspas. Ou seja, já tinha alguns textos e de repente surgiu esta cena do Slam Poetry e eu aproveitei e fui dizer os poemas sem saber muito bem o que é que aquilo era. E como a recepção foi boa, como não há muitas oportunidades de fazeres o que tu gostas e de sentires reconhecimento, não é que a pessoa faça só pelo reconhecimento, mas quando a tens recepção algum retorno, alimenta, não é? Tens alimenta algum retorno. muito. Sim, e foi visto teres feito uma coisa que, sei lá, é tão pouco reconhecida, não é? Pelo público geral, teres feito e haver ali um nicho de pessoas que dizem, isto é fixe. Sim. E depois a partir daí, nesse concurso? Então, a partir daí surgiu a ideia de fazer mesmo um trabalho editado com vídeo e música, para aquilo não ser mais contemporâneo, ser mais completo, porque tens um CD só de 1 hora da pessoa a dizer poemas, é um bocado chato. É verdade, sim. E usar o vídeo e a música distrai os sentidos, é mais completo. Desde aí surgiu essa ideia, depois ainda fui a Berlim ao primeiro campeonato de poesia europeu, surgiu essa oportunidade. Como é que foi conheci, foi... É só malucos. É tipo aldeia olímpicas, tudo a pinar. Aldeia olímpica, desde gajos... só malucos. Na cena da poesia... Como é que são os poemas? Como é que são dois poetas a pinar? 2 poetas a pinar... É assim mais... É assim um bocado... Não sei. Falam, imagina as coisas que dizem. Rimam? Não sei porque a minha namorada não é poeta. É sério, advogada, portanto... Homem por trás, se fores capaz. É uma rima um bocado básica, para um poeta, acho eu. Sim. Mas estou a imaginar... O poeta não precisa de rimar, mas... Tu não tens, mas é altamente básico, não é? Ela não diz artigos e eu não digo poesia. Não... Não estão lá e não... Não. Como Não. segundo o artigo tal da Constituição e não sei o quê. Ainda bem que ela... Ordenação grave. Se ela fosse poeta também seria uma fingidora e isso também não é Somos fixe, né? somos todos. Até os Até os jogar esta advogados. referência. Ai, ele estava mortinho. Sim. Também é o único poeta que eu conheço para aí. Sim. Então, fui lá a Berlim, são malucos. Tinha um húngaro, um poeta húngaro, ou búlgaro, acho que era húngaro. Por exemplo, dizia o poema dele, porque isto depois não precisa de ser poesia. Às tantas há gajos que é mais stand-up. Também estive em Nova Iorque, numa casa de slam poetry, e tens, às tantas não precisa de rimar, pode ser stand-up comedy. Sim. E esse húngaro, por exemplo, dizia a palavra cona em 50 línguas diferentes. Só. Qual é a utilidade Tipo, a cena dele, o act dele era isso. Era só. Yeah. Qual é a utilidade disto?
Não tenho, mas tinha piada. Pois sei, eu estou-me a rir ainda. Cá às tantas não é o conteúdo, É a é... interpretação, né? Tipo, é a forma. Sim, é mais como coisa- a vibração. O gajo está a dizer que quando em 40 línguas diferentes Não, tem piada. para mim tem logo graça o facto de alguém ter perdido tempo Sim, mas a procurar, a saber e a decorar. O gajo perguntava, dizia, em português, como é que se diz em português? Se bem que o gajo dizia buceta, porque pensava que era... Português do Brasil. Pronto. E depois tinha outro que dizia só a palavra Berlim durante 3 minutos. E tinha bué da piada. Dizia Berlim. Berlim. E ficava ali 3 minutos, ou seja, não é preciso ser mesmo, não é preciso ser uma poesia muito profunda, aquilo às tantas é uma performance. Se agarras o público, é como stand-up. performance. Não há grande diferença. Eu gostava de ter visto esses dois, por acaso. O de Conan 50 línguas e o de dizer 3 minutos de formas diferentes de dizer Berlim. Sim. E tinha piada, meu, tinha piada. E tu foste lá fazer o quê? Foste fazer em português? Fiz em português, ninguém percebeu nada. Diziam, eu só percebi Fisichella, mas está fixe, e não sei o quê. Tipo alemães, estás a ver? E eu aos berros a dizer a cena toda em português e eles, pá, boa, só percebi Fisichella. Ou seja, mas depois aquilo tinhas gajos que te davam... Eu traduzia aquilo para inglês, porque eras obrigado, escrito. E tinhas gajos que estavam ao trabalho de dizer aquilo em inglês, estás a ver? Só que eu não ia dizer o meu poema em inglês. Não ias sentir da mesma maneira, não é? Epá, e há coisas ali, trocadilhos, principalmente eu uso muito trocadilhos que em inglês não dá, não faz sentido. Sim, e ainda por cima tu escreves de uma maneira que é muito portuguesa, falas muito coisas portuguesas que não dá para traduzir. Apanhar. É complicado, e, sei lá. Lançaste o Caneta Cheque. Caneta Cheque. Isso já houve tipo, alguma proposta de ser traduzido? Não. Ainda não sei se e só houvesse, achavas que iriam traduzir fixe? Epá, eu podia estar lá a ver, mas é difícil. Há trocadilhos que são trocadilhos e maneiras de expressões portuguesas. Agora não estou aqui a lembrar de nenhum. Por exemplo, deixa eu ver. Da cena do Ivaristo tens cá disto, por exemplo. Como é que dizes? Sim, Ivaristo, you have some... Mas por coisa. acaso, num dos sons eu começo a dizer em inglês Ivaristo, do you have some of this? Numa das intros. Sim. Estás a ver? Só que ninguém vai perceber sendo Ivaristo. Não, isso é uma Tipo, referência Ivaristo. cultural que não dá para apanhar. Não, mas há cenas por causa do José Luís Peixoto, que usa uma linguagem um bocado rural na maioria dos livros dele. Sim. E diz muitas vezes coisas do estilo: o comer está na mesa. Sim. É impossível traduzir o comer está na mesa. O pessoal diz the food is on the table. Sim, lá está, porque o comer está na mesa é completamente diferente da comida. Não é só cultural português, como é rural. Não tem que ser necessariamente rural, mas remete muito. O comer está na mesa. Logo outra, imaginas logo, se calhar, um casal de alentejanos a irem para a mesa. Também é todo imaginário do assim, tipo, imaginário do comer está na Peixoto. mesa, dá logo um imaginário diferente de dizer a comida está na mesa. Imaginas um prato é a telenovela, ou seja o que for. Quando diz o comer está na mesa é diferente. É mesmo a traduzir. Mesmo a fotografia é mais baço. Estás a ver? Se fosse no cinema, vês aquilo de forma. Sim. Mas ao mesmo tempo, todos os livros têm traduções mal feitas, ou não são exatamente o que o autor queria dizer. Mas vai nunca dar saberemos. O trabalho do tradutor é muito difícil. Pois não é? tipo, Por causa destas russas fedidas do essencialismo e o caralho é fedido de traduzir, acho eu. Acho que é muita coisa de fedido. Porque imagina traduzir Lobantundo e mesmo Saramago e sim, Peixoto e não sei o quê. sim. São estilos e tudo, deve ser tudo difícil. Se eles estão próprios, como é que se traduz? Não é? Estas imagens todas portuguesas, a maneira de falar português, a cadência da língua portuguesa, ou de todas, traduzido do russo mesmo e a francês, cultura, etc. a vivência, claro, o trabalho de tradutor é uma coisa muito difícil. Há sempre coisas que a tradução não é a letra, portanto, se traduzissem o que eu escrevi, ia dar ao mesmo, acho eu. Sim, porque há coisas que nunca... Quando muita pessoa até muda a frase só para ajudar à intenção que o autor queria dar. Eu acho que isso é um bom tradutor. Tipo, bom tradutor é o gajo que sabe adaptar-se à realidade de quem ele vai ler. Isso tipo, é um bom tradutor, não é um gajo que sabe muito de russo e de repente faz a tradução toda. Sim, acho que sim. Isso é só um professor de russo. Sim. Não é? Sim. Isso é só para dobrar as coisas. Então, e começaste a escrever em miúdo? Não. Em miúdo só escrevia na escola, aquelas composições que todos nós escrevíamos. Já escrevi boas composições. Sim. Tem Mas não, há uma procura de encontrares a plataforma certa ou mais adequada a ti. E eu, lá está, por desespero, acho que eu sempre gostei foi de ideias. E então, mas o que é que procuraste tanto? O que fizeste antes?
Pá, ligado à criatividade. Pá, por exemplo, fiz uma peça de design que era o Love is Blind, que entretanto também deu merda. Se calhar o problema é teu. Eu acho que sim, meu. Eu acho que estou a chegar a essa conclusão. O que é que eu fazia mais? Fazia montagens no Photoshop. Minis para as pessoas. Epá, sempre fui, sem ninguém me dizer, era para aí que eu ia. Estás a ver? Ficava a fazer montagens no Photoshop com piada, com caras de amigos e não sei o quê. Gozar com amigos é sempre Usar fixe. com amigos. É sempre Por exemplo, o António Botelho, sabem quem é? Que foi Não. foi a pessoa que realizou os meus vídeos. Por exemplo, uma vez, ele quando era para ir até aos 18 só bebia Coca-Cola. Se ia à noite, passava a noite na discoteca, dançava e só bebia Coca-Cola. E eu fiz uma montagem com a cara dele, que era um gajo com 2 gajas, e punha Great Mules, no Scotch. Tipo a cena do coisa. Estás a ver? Essas merdas, tipo, não leva a lado nenhum, mas... Não, estás a ser estimulado criativamente para gozar com uma pessoa, mas... Pronto, sim, também é, sim. Assim mais relevante. Pá, acho que não, assim de repente não me estou a lembrar de mais nada. E pronto, diz. E a cena de escrever? Pá, foi um dia, olha, por frustração. Depois também, eu sempre, quando era mais novo, agora também, mas só via rap. Tipo, era a minha cena. E escrevi por, ok, vou tentar fazer umas rimas para ver se isto vai a algum Então lado. querias ser rapper, não é? Era essa. Pá, tentei, ou experimentei fazer. E tens sons na net? Pá, ainda pus um vídeo, mas depois tirei, esquece. Qual é que era o teu nome? Rapper. Não tinha nome de rapper, não tinha. Ou se calhar já era o Silva Sentinel, mas não tive outro nome. Qual é que é o teu nome de rapper, Durão? 12. 12? Yeah. Mas porquê que demoraste tanto tempo a dizer? Não, porque estava a pensar nos outros. É que Estavas a é pensar, fedidos. estavas a mas pensar não. no teu nome de skater? Às vezes confundes os teus... Não, tenho o 12 Não e tem tenho esses cenas do todos, não é? SoundCloud, mas não é preciso agora. Isto não é. Mas está lá? Procura Está a 12, fazer? 12, D-O. Estás quase a lançar o álbum, não é? Como é que se vai chamar? Em dezembro. Como é que se vai chamar? Vai se chamar A Maior Mentira da História. É o nome do meu álbum. Tu és bem Joaquim Phoenix. Tem És 9 bem, músicas. és bem meta, yeah. Desculpa, continua. Não. A certa altura tentei, olha, vou fazer, escrever as rimas, etc. E quando participei no concurso, disse aquilo quase como rapper. Só que ficava out of character. Tipo, eu gosto muito de rap e aquilo, se não sai com naturalidade, fica assim bem em esforço. Estás a ver? E a cena da palavra dita e do spoken word permite teres mais o teu ritmo, perde por não ter tanto ritmo, mas ficas é mais natural confortável. e passa mais intensidade do que estás ali. Permitam que me apresente, sou Silva Sentinela, check this out e não sei o quê. E só sai com naturalidade para ter força, então o conteúdo perde força. Sim, não estás tipo submisso a um beat. Sim, que aquilo depois não tens andamento para aquilo, já foste. É por isso que tens feito mais da vida. É que eu não conheci mesmo o teu trabalho. Sim. Além de poeta, e agora o que é que tu fazes? Agora, lá está, neste momento estou a tentar abrir uma galeria, verdade. só que não estamos a conseguir encontrar espaço. Mas ligado à escrita tive vários projetos. Fiz um projeto que era a Palavra Dita e Feita, que ia às escolas e punha os miúdos a escrever e a dizer os seus poemas. Isso é bom. Como é que isso correu? Correu muito bem, foi das produções fictícias, convidaram-me, fomos a 2 escolas, só que lá está, aquilo depende dos mecenas, das fundações, quando querem parar de dar dinheiro, aquilo morre. Mas foi muito bom, os putos adoraram todos, só que a certa altura começavam a dizer, ensinem os professores a fazer, estás a ver? Tipo, Exato. eu não sou professor, mas também... Estás a ver? Eu dizia, eu não sou professor, eu vim aqui partilhar a minha experiência, agora vou ensinar aos professores a fazer. E depois aquilo, uma das regras do Slam Poetry é não podes ter acessórios. E às tantas já tinha professores a dizer, eu acho que cada um devia trazer o peluche de casa, o skate, mas as regras é que não pode trazer. E ele, mas eu acho que devia trazer. E não sei Não muda essas regras. Tipo, estás a ver? Pronto. Mas isso também é fixe, também não é fixe também estar preso às regras. Podes contestar as regras. Eu acho que as regras são regras. Tem que haver regras. Mas não há slam poetry sem acessórios, com acessórios. Aquele do senhor limpinho. Sim, isso não é slam poetry. Não sei qual é. Esse não sei qual é. As regras é para não ter influência. Imagina, eu não levo nada e de repente há um gajo que traz. Mas por acaso eu acho que já vi. Já vi acessórios sonoros. Tipo, cenas de som. tipo.
tipo, ou seja, dizes 2 quadras ou uma quadra e depois a cena final, é o punchline, vamos chamar-lhe assim, é um som. Mas era num concurso? É considerado acessório. Foi naquele no Povo, lembras-te? Mas isso não é Que- concurso, no Povo. Não era concurso, era noite performance. aberta, tipo open mic, e acho que era open mic com performance, que aquilo havia notas e não sei o quê. E havia acessórios. Mas Mas não é. O concurso em si, para o pessoal estar em pé de igualdade, é a pessoa a dizer o poema. ok. Pronto. Ou seja, tens de ler tu e a tua performance só. Só. É só porque, por exemplo, depois há aquela cena. Eu da primeira vez que participei tinha um chapéu que dizia World Problems, acho eu. E houve uma poeta que estava a participar a dizer: trouxeste um acessório, Porque ficou achava logo- que, trouxeste um chapéu. achava que aquilo tinha mensagem. Ou que a mensagem. Sim. Ter tinha, mas era propositado. E era ou não? Epá, eu curti o chapéu, World Problems, eu Mas- curti o chapéu, mas agora E o que é que estavas a falar no teu poema? Tinha a ver com isso? foram estes. É o principal, que é o Silva Sentinela, que eu sei que ainda não conheces, mas Eu vou passar a conhecer. o Joia Elisa, do Bairro Alto, não tinha nada a ver com os poemas em si, mas levei o chapéu porque não te levar o chapéu. O chapéu é roupa, não é bem um acessório. Não é? E até achas, há aqui uma cena que é, qual é que é o limite, mais ou menos, onde o slam poetry se pode tornar ridículo? Ou a slam poetry? Como assim? Porque há aquele- várias caricaturas e não sei o que em filmes eu de... conheço, sim. Acho que é Sim. aquele com o Jonah Hill, Eu já que o vi, gajo já vi. faz... Flowers. Isso, qualquer coisa era Flowers, assim, já vi. pupi tipo... Aquele faz assim, Epá, isso é o. Como é que se diz? É o. o pastiche... é a cena- tipo. Sim. Há muitos assim. Por exemplo, há muita. Pá, isto sem. Vai para o clowning, slam Há poetry. muitas. Há muitas mulheres que fazem slam poetry que falam muito da vulva, tipo, da vagina, estás a ver? E dizem o poema é vulva, eu e tu aqui, não sei o que, não sei o que mais. Ou seja, há esse. Como é que se diz? Pá, o Carminho, aí está bicho. ele. Há esse. As pessoas associam. Está-me a faltar a palavra. Eles associam essa forma de dizer para gozar com o slam poetry. Sim. A cadência, mais... Sim, tipo, como também, por exemplo, há aquele estereótipo, é isso que eu queria dizer, do Vítor de Sousa a dizer as coisas, aquela coisa muito Dramática, eloquente. ou- Estás a ver? São estereótipos ligados a. E normalmente, quando aparece uma pessoa que sai fora desse estereótipo, tem, na minha opinião, tem mais força. E ao meu gosto, há aquela. Se for genuíno, não interessa o que é que estejas a dizer, as pessoas sentem. yeah. Se não estás ali só a querer ser um poeta que anda vestido de linha, entrar pelo mar, estás a Ou que ver? tem o seu mérito. Tem o seu mérito, Tem o seu pá, mérito. só que é uma coisa mais teatral, estás a ver? Quais são as tuas referências na poesia? Desde que sejam vivos ou mortos? No caso do slam poetry, quem me inspirou para começar também a fazer isto foi o Rancor Malade, que era um francês. Estás aí com referências fedidas que eu não vou lá nenhum com Não, isso. mas esta está no YouTube. Para os nossos ouvintes irem pesquisar, como nós também temos que ir. O Rancor Malade, acho que em francês é o grande corpo doente, acho que é isso que quer dizer. Pá, é um gajo argelino, descendência argelina, que mora em Saint-Denis, da periferia de Paris, se não me engano. E o gajo diz o poema, o gajo tem muletas e não sei o quê, que era só a voz dele, uma voz grave, e imagens de Saint-Denis. E aí eu percebi, ok, o rap, se eu não tenho andamento para o rap, mas há a outras hipótese coisas de eu que podes dizer o fazer. poema com vídeo, sem grandes cambalhotas e tem força. Mas esse Saint-Denis vale mesmo a pena. Feito a referência, tipo... É pá, sim, porque aí percebi, ok, dá para, se eu juntar música e vídeo, isto pode resultar sem eu ter que estar atrás dos beats à pressa. Mas essa assim, de repente... Pá, depois há E depois, poesia. Desculpa, interrompi. Na boa, Diz, na diz. boa. Não, há o Jill Scott Heron, esses, o Ari Santos. Pronto, esse também era aquele estereótipo do gajo que está ali, entra o Ari Santos na sala, aos berros e lá vai tudo. Mas pronto, nunca foi aquela coisa clássica de dizer poesia assim muito o mar a bater nas pedras e não sei o que. Nunca foi muito a minha cena, mas respeito e cada um faz. Mas o que eu achei piada no slam poetry é a liberdade de tu fazeres o que quer que fosse. E isso acho que Tem menos regras do que a poesia convencional? sim, e depois também há muito os puristas, há muito isso não é poesia, tipo, há muito aquela cena do
as sessões de poesia era muito uma coisa tipo, tinha que ser um grande poeta para merecer ser dito em público. Tinha que ser assim uma coisa mesmo, e ninguém podia falar. E a cena do Slam Poetry, há pessoal a bater palmas, há pessoal a mandar vir, há essa empolgação mais gótico, que atraiu muita gente. Toda a gente ficou maluca com aquilo, que é qualquer pessoa... distanciamento menor ao público do que se tivesse só um Sim. declamador de um poema clássico. Aliás, a origem é na zona industrial de Detroit ou Chicago, se não Acho me que é engano. Chicago. Há uma cena, desculpa interromper-te, há uma cena agora, um podcast que é, por isso é que eu acho que é Chicago, explica uma espécie de guia turístico de Chicago, só por gajos do Slam Poetry de Chicago. Sim. E explicam todas as zonas através do Slam Poetry. É um podcast que é, e foi adotado como guia da cidade. Então é bacana, tipo, tu Então, vais a um visitar, sítio mete aquilo. e mete aquilo e aquilo está dito, tem o flow e é bacana, e é só com artistas da cidade. Sim. Por isso é que eu acho que é de Chicago. Mas não É tenho capaz, certeza. é capaz. Era a zona industrial em que, pá, um gajo que trabalhasse na fábrica, a regra era, o texto tem que ser teu e és tu a dizer. Seja o que for. E aquilo acabou por um gajo que trabalhasse na fábrica podia dizer poesia, estás a ver? Enquanto nas sessões convencionais de poesia é aquela cena clássica, tem que ser um autor respeitado, de preferência morto, estás a ver? Sim. Pá, e isto veio desmanchar isso tudo. E tu lês poesia regularmente? Não. Aliás, uma das grandes barracas que eu dei na minha vida foi Conta-nos tudo. ter sido convidado. Porque eu, na altura, era muito convidado para ir ao canal Q, com o Nuno Artur Silva, etc. E eu, convidaram-me para ir a um programa que era o A Literatura, do Pedro Vieira, não sei se sabes. Sim. Sei quem é o Pedro Vieira, mas não acho que nunca vi isso. Perguntaram de quem era o A Fernando Literatura. Pessoa. E eu, o gajo convidou-me e disse, olha, não é por mal, mas eu acho que eu não sou... Agora já leio mais e fui estúpido em ter dito aquilo, estás a ver? Vou à Literatura, chega um programa, está lá, Ricardo Aruz Pereira, Alice Vieira, Pessoal Mário que lê- Zambus, Pessoal que lê pouco, não é? Pedro Mexia, estás a ver? É só pessoal que lê pouco, Yeah. esses todos. E eu estou lá tipo no meio daqueles gajos sem saber, bem, o que é que eu estou aqui a fazer, tipo... E sem ninguém me ter perguntado nada, eu disse que não, eu nem sequer leio. E bem, o pessoal ficou a olhar para mim tipo, ei, foda-se, não se diz, meu. E realmente fui estúpido em ter dito. Parecia que tinhas uma doença. Podias ter só dado calado. Mas exatamente, mas o que eu queria... A honestidade também foi bonita. Eu tenho aversão toda a gente é um bocado wannabe. Tens sempre um toquezinho de wannabe, bem ou mal. Mas ninguém me perguntou nada e eu estraguei ali... Estraguei aquilo. Podias ter Deixei passado- de ser convidado para bué da merda. Podias ter passado entre os pingos da chuva. Nem Mas, ninguém... mas como é que correu esse programa? Safaste? ficou só assim um ambiente bué da estranho. Mas tinha lá outro maluco, agora não me lembro do nome, também disse, não sei o que é que eu estou aqui a fazer. Mas a minha questão era, eu não sou nenhuma referência literária para estar aqui ao pé destas... Mas depois falaram do quê? Mas não é preciso. Ficou um bad vibe. Logo só para assim. dizeres que não lias também, porra. Não, ficou bad vibe, mas ficou assim um bocado Não. estranho e eu fui estúpido em ter dito isso. Sim, porque entras logo num assim também, não é? Ninguém me perguntou nada, mas é... Olha, só para dizer que vocês leem bué e eu estou-me a cagar por Sim, livros. Também isso também tem a ver um bocado com o ego, estás a ver? Isso depois mistura-se tudo. Mas disseste isto É para- aquela humildade com... Mas disseste se calhar para te defender, para falar. eu disse só para não estar ali armado em... Então, fez antes, se calhar que fizesse uma pergunta que não soubesse responder. Estava um bocado intimidado, fizeste está no meio logo. daqueles malucos todos. Pedro Mexia, Ricardo Espera... Alice Vieira e não sei. Mas fui estúpido em ter dito isso e foi desnecessário, admito. Isto para dizer o quê? Estávamos a falar do quê? Uma barraca que deste. Se lês muito. Se lês poesia. Agora, não tenho esse hábito, mas tenho as referências assim mínimas, não é? Mas não estou todos os dias em casa Sim, todo mas não- nu a ler poesia. Podias estar vestida. Ou, estás a ver? Mas Agora a cena do todo também, nu é mais- agora também não é mais- perguntámos. Agora também não, Yeah. agora também não perguntámos Sim, mas nada é que- sobre o que é que tu sim, sim. usavas. Imagina se tivéssemos perguntado o que é que tu usas para ler Mas é poesia. assim, eu estou em casa todos os dias todo nu. Não estou a ler poesia. Sim, mas não sou... Mas costumas andar nu pela casa? Às vezes. Se tiver- Não, Não? todo. Nunca andas? Só quando sai do banho é que há aqueles Um 10 toquezito. segundos em que... Tem que estar... Tu andas, Pedro? Sim, aquele lusco-fusco. Sim, normalmente não leio nu, mas ando nu. Cozinhas nu? Achas Sim. cozinhar nu é higiênico ou não? Vocês Ah, acham? sim, se tiver saído do banho, se estiver fixe, acho que sim. Acho perfeitamente higiênico. Não me estou tipo a vir para a comida, né? Estou só a cozinhar. Porquê?
Hã? Porquê? Por exemplo, disseste tipo- vir para a comida, Sim, meu, tipo... ele estava só a falar de estás nu. Também. Tá bem, mas Só dá a não, acrescentar não, bué. nu e vir O ainda pessoal vai. começa ele logo, perguntou claro. se é higiênico. A nudez não tem que ser sexual. Tá bem, mas porquê é que estás a perguntar se é higiênico? Então é higiênico, a não ser que eu esteja a mandar o excremento. Nem a espirrar, pronto, nem a vir nem a espirrar. Podes espirrar tipo, se estiver vestido. Neste caso estou nu, não me estou a vir nem a espirrar e é higiênico. Pronto. Pronto, e E o cozinho. que é que cozinhas quando estás nu? Pica-pau. Boa resposta. Ok. Quanto tempo é que demoras a escrever, mais ou menos? Por falar em poema. pica-pau nu. Epá, aquilo não é de uma vez só, estás a ver? Aquilo tem muitas de mão, dás muitas de mão. O objetivo é que cada frase, cada rima não seja o melhor possível. E tu escreves assim tens uma ideia, escreves um draft ou um esboço, mas depois passas bué de vezes pelo mesmo texto ao ponto daquilo estás mesmo a dizer, pá, não dá mais, isto já está... E depois as rimas também são um bocado cansativas, entre aspas. Toda a gente rima, tem as mesmas palavras para rimar e é difícil ser original na rima. Sim. E pronto, aquilo às tantas esgota-se também um bocado. Quer dizer, não esgota, não E tem é fim. por isso que não tens feito mais nada de novo. Epá, não, olha, outra das coisas que eu fiz, por exemplo, tive os Social Smokers, que era a primeira boys band de spoken word, entre aspas. A sério? Que éramos 3 ou 4 poetas. Todos vestidos de branco? Não. Éramos um bocado à pintas, era de fato e tal, não sei o quê. Mas éramos 3. Então vocês eram os Ildivo da spoken word. Exatamente. Engraçado. Mas o que é que... Eu não sabia disso. Isso faziam o quê? Social Smokers também é música e vídeo. Só com banda e eram sempre 3 poetas a dizer. O Alex Cortês, não sei se sabes quem é, dos Rádio Rádio Macau, Macau. que Sim, também sim, foi sim. o que Baixista organizou. de Rádio Macau. Exatamente. Ele é que foi, ainda é, o povo é ele que organiza as sessões lá. Ok. Em Berlim eu conheci-o e resolvemos fazer uma banda de spoken word. Ainda fomos a São Paulo, ainda houve cenas também fixe ligadas a isso. Isto para dizer o quê? Que eu estava a dizer? Porque é que eu não escrevi mais? Porque, este trabalho que eu editei, lá está, tive 10 anos para fazer. E às tantas, quando foi editado, já não havia aquele entusiasmo à volta do movimento. Estás a ver? Ou seja, não só foi um bocado frustrante o processo, se bem que teve coisas muito boas ligadas a isso, mas quando saiu cá para fora, eu também já estava um bocado farto de repetir aquelas coisas, e depois eu ia a todas, estás a ver? Às tantas das por ti, estás ali aos berros a dizer poemas e não sabes muito bem porquê, e depois levas umas palmadinhas nas costas, grande poeta. Tipo, olha, este é o Silva, este é poeta, diz lá um poema, e tu ficas, está bem, dá-me só 5 minutos. Clássico. Que eu já venho. E às tantas aquilo... E costuma-se dizer que a poesia deve ser em doses pequenas, estás a ver? E tu estás ali, pimba, a repetir aquilo. E às tantas nem sabes porquê, estás a ver? Conclusão. Essa esperança, o nível da esperança diminuiu um bocado. E acho que a esperança é que torna-te mais produtivo. Quando eu estava com esperança, ia para os cafés, escrever. Quando estavas com esperança, ou seja, quando estavas em dias melhores, quando estavas... Não, eu associo um bocado, não tem que ser necessariamente, mas muita produção de arte faz mais na desesperança do que na esperança. Não? Mas o desespero levou-me a escrever, a esperança levou-me a dar continuidade, estás a ver? A perceber, isto pode ter saída. Se bem que depois também o hype, percebes que o hype e as palmadinhas nas costas também dura pouco. É uma cena da altura, estás a ver? Eu às vezes dou por claro. mim também a dizer a um gajo, és o maior, curti é a tua cena. Só que isso é um bocado inconsequente. Sim. Tipo, és o maior e pronto. Sim, e é uma coisa que dura muito pouco. À partida, se fores um artista exigente, escritor ou comediante, músico, o que for, à partida não vais estar satisfeito, mesmo que recebas uma palmada nas costas. Sim. Isso dá-te um efeitozinho fixe durante meia hora, uma hora. Sim. E depois começas... Sim. Eu acho que tens quase como uma obrigação de voltar a olhar para o teu trabalho e pensar se foi assim tão bom, o que é que eu posso fazer melhor, o que é que eu quero fazer mais, eu não sei. Acho eu. Senão acomodas-te. Sim. Mas pronto, nesta fase, curti, tive outros projetos. O Nuno Costa Santos, sabes, o escritor, convidou-me para escrever. Ele fez uma peça na Comuna, que era um mundo distante. Convidou-me para escrever. Um dos atores das personagens fazia slam. Convidou-me para escrever uma coisa para a peça. Ou seja, eu gosto de tudo que esteja ligado à escrita e experimentar novas vertentes da escrita. E se calhar nesta fase gostava de experimentar
às vezes tenho medo, acho que não tenho capacidade, por exemplo, de escrever um romance, porque aquilo é outro filme. Um poema, o mundo vai daqui até aqui. Num romance, aquilo não tem fim, tipo, é pesquisa, é muita coisa. Mas é um poema também tem muito que se lhe diga, não é? Tem, mas tens não o início. é- O mundo que também é um estás a mundo. criar é daqui, cabe numa sim. folha. O mundo de 300 folhas, não Certo. estou a dizer que seja fácil, estou a dizer que vês o fim à vista mais facilmente. Mas pronto, eventualmente gostava de experimentar escrever uma cena maior. Tenho outro livro escrito de poesia, mas não vou pôr cá para fora para já, porque se este não vendeu o que devia ter vendido, não vou estar a investir agora neste momento nisso. Então, Mas, mas eu curti a ler. Só. Mas se quiseres, se quiseres investir, Manda-me aí. não estou a usar. Então, eu posso enviar quanto é um que vale? livro. Dou-te 15 paus, pelo. Não quer que me dê. Mas o que é do que eu editei ou do. Não, do que não editaste. Posso te enviar se quiseres. Queres? Na boa. Então estamos aí. Estamos aqui a fazer um business diferente. Na boa. Diz, Faro, desculpa. está a fazer um plano para a câmara. Como é que se chama? Mas é de poemas também, não é? Yeah, exato. Aquilo a partir do nome é rima versus prosa. E tem prosa e rima. Estás a ver? Tem prosa e rima e é assim um combate entre a rima e a prosa. Ia perguntar, para a maior parte dos escritores, leem muito para escrever, ou outros menos, mas, portanto, onde é que tu te baseias culturalmente para depois escrever? O que é a tua inspiração? Não gosto da pergunta de inspiração, porque não há uma inspiração, há sempre mil coisas para nós criarmos não é coisas. obrigado não a leres muito para não é escreveres. obrigatório, mas tens sempre alguma fonte, não é? Sim, Não tem que ser a literatura, pode ser o rap, pode ser o ponto de partida foi o rap. A cena da rima, da punchline, do trocadilho, O que é que tu ouvias? de rap. Quando. Por exemplo, na adolescência, estás a ver aquele som dos Racionais MCs do cola o póster do Tupac, não sei o que, a dizer o puto branco que cola o póster do Tupac, tipo do puto branco com o Tupac, com um póster do Tupac na parede, pronto. Eu, no início, era aquela cena do Tupac e do Biggie Smalls. Eu estava do lado do Tupac. Ok. Pronto. Que havia sempre essa cena do é o Biggie ou é o Tupac. Mas pronto, como ouvia rap, ouvia muita coisa. Mano. Agora, nomes, sei lá. Ouvia muita coisa. Mas era assim, isso anos 90, rap brasileiro mais? Ou... Não, na altura acho que nem havia muito rap brasileiro. Em 96, 97. Pois, eu acho. Não. Não, Era rap americano. E o Tupac foi aquele gajo que agarra logo. Quando entras naquilo, agarrou. E desde aí, sempre ouvi muito rap, muito... O rap Tuga, não sei quando é que começou. Era supostamente com o General D, né? Sim. Em que ano é que já não me lembro? Foi 80, né? 80, Sim, não. acho que é 80 e tal. General D, tipo 87, Margem Sul. Depois vem aquela gente toda, Tão 90 cedo. começa. Eu acho que sim. Não, Tanto que ele agora lançou um single e foi ao Zé Marinho. Bem, pronto. sim. Não sei se era tão cedo, mas posso estar enganado. Eu julgo que foi anos 80, final dos anos 80. Ok. Mas nessa altura eu acho que ainda não havia. Acho que nessa altura ainda estava no Pedro Abrunhosa. Sim, 92, Viagens. E os 91 Bandemónios. Viagens. Aquela quando ele tinha a fita no Sim, olhos sim, do sim. CD. O Viagens, que é E tipo. Nirvanas e... Que é o álbum que consagrou. O álbum não é? que tem um rapper também, por acaso. O Viagens. Pá, aí na faixa. Um americano. Exatamente. Pois é, mas era. Não, eu estava Ele foi dos a pensar no gajos dos gajo. pioneiros nessa cena. Do funk. Pedro Abrunhosa. Sim. E atualmente, o que tu ouves? Agora continuo a ouvir rap, só que não há assim tanta coisa que me puxa. Há muita coisa que eu ouço e gosto. Mas, por exemplo, agora tenho estado a fazer uma playlist no Spotify, cena da músicas do mundo. Não é uma cena muito shanty, tanto que não é panpipes, estás a ver? Porque há ali uma... Aqueles índios estão no Algarve a tocar o Titanic em flauta de pan. Sim, não vai aos Excelente. Não. Ninguém tira isso. Mas há ali uma linha ténue do panpipes que até é fixe. Não sei se é. Não? O panpipes estou a dar um mau exemplo, mas aquela cena meio... mais místicas e mais. Sim, sem ser uma cena para fazer yoga, antes da yoga, estás a ver? O nível anterior. Abaixo, mais, gosto de muita coisa, até de ópera gosto. A mãe dele é cantora de ópera. Fico já doido. Tenho um amigo, o amigo meu que fez a editora, que é o meu, para editar este trabalho, toca violoncelo no projeto. E ele é... O gajo do dia do assassinato. Exatamente, é o Bernardo, que é um grande amigo meu, que fez a editora para editar este projeto. E o gajo levou-me ao Teatro São Carlos É um para trabalho da ver... minha mãe. É um trabalho da minha mãe.
Provavelmente viste a mãe dele. Provavelmente viste a minha mãe A cantar. cantar? Sim, ela Epá, tem... só que aquilo era um bocado estranho, porque aquilo fui ver o Romeu e a Julieta. Hum. E a Julieta era um gajo. Não, o Romeu era uma mulher. E eu não percebi. Depende. Podia ser um contralto. Epá, o Romeu e a Julieta eram duas mulheres. E eu Não, não o Romeu e percebi. a Julieta é contemporâneo, não é? Nós temos que abraçar a diversidade. Eu acho que a lógica, eu já lhe perguntei, pá, mas porque é que não arranjaram um homem? E ele diz é que é mais, vale mais a voz ou a qualidade vocal Pois, do, era o que eu ia dizer, do por isso é que- tenor do que propriamente... Epá, só Não, que isso era uma mulher, não era um contralto, de certeza. Deve ser. Porque, ou então tinham que ter um tenor que chegasse a notas muito baixas ou uma contralto que chegasse a notas muito altas. Ok. Ao contrário, muito baixas, mais graves de homem. Ok. Pronto. Ela cantava bem, de facto. Agora, se calhar, pá, porque aquilo também é teatro. Não, aquilo não é só voz, acho eu. Sim, sim. Não estava É, vestida isso de é- Romeu ou vestida de Julieta 2? Estava vestida de Romeu. Então, se calhar era... Não houve beijo e tal, porque aquilo na ópera não há... Acho que eles não dão linguados. Não, é só mortes e não sei o quê. É, pois, e mete a espada aqui debaixo do braço. Sim, o que interessa na ópera é música bonita e no fim morre alguém. Ou o principal morre. Pois. É, quase todas as óperas são assim. Mas gosto disso, música clássica, blues, pá, tudo e mais alguma coisa. Mas antes, quando era mais novo, era mesmo a cena do rap. Pronto, e depois também por influência dos meus pais, a cena do Zeca Afonso, desses gajos todos ligados ao 25 de Abril, também gosto, estás a ver? Não ouço todos os dias. Mas tu vais buscar, pá, nas cenas que tens no YouTube, uma data de... Eu ia dizer... coisas que vão uma contra a outra, que é... Vai buscar tipo quase uma intelectualidade que o pessoal acha, isto já é superior a mim, Sim. com uma cena super comum. Sim. Isso é propositado, como já disseste, fazes bem rascunhos, estás a fazer, pá, aqui vou dar esta, porque eles sabem que eu até sei isto, Sim. e depois olha aqui o Evaristo escada isto, por exemplo. Sim. Pá, eu acho que, não sei se é essa a explicação, mas a minha influência também é um bocado o Evaristo tem chegado isto, estás a ver? Não sou nenhum, não estive no colégio suíço a aprender violoncelo, estás a ver? Mas ao mesmo tempo acho que não deves facilitar, acho que é giro não abris a porta toda, ou seja, não estás a dizer a cena sempre literal, mas acho que é fixe também queres mais que isso, não queres sempre o trocadilho fácil e de dizer aquele punchline fácil, estás a ver? Acho que é bom as pessoas também, se gostarem, quererem, pá, mas o que é que o gajo quis dizer com isto, estás a ver? E há sempre uma explicação, pelo menos no que eu escrevo há sempre uma intenção que eu quis dar àquilo. Ou seja, não sou só o gajo do bairro, nem sou o gajo que quer ser uma referência na poesia. Não escondo a minha influência do rap, como também não escondo que gosto de ouvir a música clássica. As pessoas não têm que ser preto e branco, acho eu. E como é que tu vais buscar Nesse caso, tipo, nem sequer é preto e branco, há tantas coisas diferentes. Sim, há coisas boas em todo o lado. tu vais buscar tipo o acompanhamento para tens sempre os poemas primeiro, isso às vezes não acontece numa música. Está a ser feita, depois eu tenho aqui uma letra que pode ser adequada, coisa, não é? Tens sempre os teus poemas, não é? Sim. E vais buscar o instrumental, no caso do Assassinato já falámos, que é um grande instrumental, que é produzido por esse teu amigo, não é? Sim. E o resto é tudo produzido por ele também, ou vais sempre buscar coisas... Porque ele tem várias camadas e é Epá, quase... a intensidade vai acompanhando a escrita, acho eu. Exatamente, a ideia foi, como eu já tinha os textos, foi tentar encaixar a música naquilo. E como eu não sou rapper e não, aquilo é um bocado monocórdico, estás a ver, aquilo mantém sempre um bocado a linha, a música tem que ter picos e subir e baixar para tentar dar vida àquilo e as coisas encaixarem. Há muita gente que faz só, está ali a tocar o piano de forma aleatória e a pessoa pode estar a falar de ananases que fica sempre bem, Claro, mas não, não está tudo dado. mas não está ligado, não é? Mas não está encaixado. Há uma verdadeira intenção entre a Exatamente. música e a palavra. Sim. É isso que eu acho. Há muitas cenas de poemas e tipo, há boas cenas na net do Bukowski, poemas do Bukowski, que é tipo um Começa um instrumental, piano tipo, por trás. Fica sempre bem. não sei o quê. Yeah. Fica bacana, porque há uma voz rouca a dizer o caralho e fica bacana. Mas a tua cena é mesmo pensada, eu acho, Sim. quase frase a frase. Sim, o Filipe Valentim, que também era dos Rádio Macau, foi o que Porque produziu. já tive uma cena com ele, um projeto Sim. com o Filipe, com o Flack e não Yeah, sei eles, o quê. e tu já vocês em Rádio Macau já vi que têm uma cena. Não, o Alex eu Agregador. não conheci, mas foi só que eu estava, quando eu toco clarinete e tinha um projeto com o Filipe,
com o Flac, que era fazer banda sonora ao vivo de um filme em que o Flac compôs. O filme era incrível, era de 1920, Lisboa, Crónica Anedota. Eu já vi, Anedótica. olha, fui ver, Viste? isso foi projetado ali no Lar do Calvário, ao ar livre, que a Câmara Municipal tivesse iniciativa, e eu vi esse filme. E Não é incrível o filme? Epá, é, meu. Ele é lindo. E o filme é mudo. Sim. É do Leitão de Barros, de Aparece-me- 1920. Aparece a minha escola, o Passos Manuel, que é a Sim, escola sim, mais sim, antiga, em 1929. Tipo, já o pessoal à porta a fumar Aquilo cigarrinhos. O filme é incrível. Depois convidaram o Flac para compor aquilo e ele, em vez de ser com o Rádio Macau, não fazia muito sentido de banda de rock, né? Juntou este grupo, era eu, clarinete, mais um violino, violoncelo e eles, e aquilo resultou muito bem. Fizemos no Indie Lisboa, em mais uns sítios, e isto tudo me lembrei do Filipe, não me lembrava dele há muito tempo, Não, isso que é um espetacular. gajo incrível. E eu Ver um trabalhei- filme com a banda ao vivo. Sim, é estávamos brutal. lá, sou o pessoal a ver o filme mudo e lá está, ele aqui em vez de acompanhar a música, as palavras, acompanhava as imagens, né? Sim, Mas sim. havia a ligação toda. Sim, feita- tem muita força. Fui era, ver era mesmo bonito, eu adorei fazer isso. Tempos Modernos à Gulbenkian com orquestra, pá, é um espetáculo. É lindo. Mas isto... Mas estavas a dizer. Isto para dizer do falar do acompanhamento Filipe da produção dos teus poemas, no fundo. Sim. É pá, sim, foi a discussão entre, olha, aqui esta parte é cegada, entre aspas. Tanto que ele gozava comigo, como eu não tenho linguagem de músico, o gajo dizia, pá, tu és um onomatopeia do caralho, meu. Tipo, eu a tentar-lhe explicar, pá, agora faz uma cena tipo, uau! Pá, e ele ficava a olhar para mim, pá, foda-se, Pois, que pá, é essa merda? e sem música. E uma das intros do CD também é ela dizer, pá, tu foda-se, é babababam, uau, babão, tipo, não, a linguagem não é a linguagem de música. E o gajo fica a olhar para ti, tipo, Mas Mas linguagem de pronto. banda desenhada, pronto. sim. Mas pronto, no meio dessa discussão toda, que até teve piada, ele lá percebia que, ok, aqui há um auge, aqui há, Sim, vai abaixo. Percebes sempre que queres passar Sim. determinada emoção, não é? Sim. Mas foi um bocado isso. Por isso é que aquilo encaixa melhor, porque há ali uma discussão, porque se estiver só ali a tocar piano e podes estar ali a dizer toda a poesia do mundo, que vai sempre soar minimamente bem. Sim, é verdade, depois lá está, fica fixe porque é poesia e tem piano e há uma cadência Sim, é específica para essas agradável coisas. e tal, mas não... Lembro-me outra conversa que eu há bocado estava a ter com eles, tipo quase de manhã, que era tu querias sob influência de alguma cena? Como assim? Quando escreves estás bêbado, Não. drogado, sóbrio, coisa. Não. E tu, Pedro? Não, porque assim, eu estive a ver. Eu talvez esta pergunta. Não, a cena foi. Estive a ver, estava a ter essa discussão com outra pessoa já há alguns tempos e depois hoje estive a falar sobre isso. E há uma lista mesmo dos melhores criadores sóbrios. Isto era sobre música mais, não vi tipo escritores nem nada. E o primeiro é o guitarrista dos Fish. Estás a ver o longe que está de todos os artistas que toda a gente Fish, não lá está. Pois, nem eu. É isso que te acontece. Mas está comprovado e- que eles estavam sóbrios quando criaram, é isso? Sim, é isso. É um gajo que nunca bebeu, nem fumou, nem nada. É super straight edge e é um gajo bué da bom. É o guitarrista dos Fish, não é? Depois tens Iggy Pop, Rolling Stones, logo nos anos 60, que é tudo. É raro ver algum criador Que não seja bêbado ou drogado. Ou os dois. que não Diferentes. tenha Sim, influência mas alguma agora... coisa. Isto, onde é que queres com esta história toda? Tu escreves, sentas-te e escreves ou vais tipo beber um copo Para e... ser sincero, ajuda a ficares com visão de túnel. Estás a ver? Tipo, abstrais-te da vida. Estás a ver? Não estou a dizer que não consigas escrever sem nada, mas honestamente ajuda. Ao mesmo tempo, às vezes desajuda porque achas que estás a fazer uma coisa fixe e não é assim tão Depois fixe. vais ver lá no dia a Mas seguir. ajuda a ficares com abstraíste da vida, estás a ver? Porque estás sempre com aqueles pensamentos da vida Yeah. e isso faz-te desligar um bocado das preocupações e pronto, estás ali a escrever com gosto e vontade, e nem que seja pela viagem, entre aspas. Agora, não há uma regra. Sim, não tens que estar a... Pronto, Sim, sim, não, isso é não. uma das premissas Não, do não. alcoolismo também, né? Não. Mas o Dave Grohl dizia isso, que eu gosto de tocar bêbado porque não me apercebo que estou a errar. E isso é fixe, porque ele vai continuando. Sim. E se ele errar uma vez, a tocar sóbrio, fica a pensar só nisso e erra ainda mais. Sim. Né? Epá, é a mesma coisa que, por exemplo, subir a palco, há ali uma linha entre
ajuda a beber uma ou duas, Claro. entre Foder B6 ou 8. já estás a cuspir todo e não sei o quê. Pá, Há ali uma linha. já atuei bêbado e não é fixe, nem sequer. Não. Sim, eu também. Para estar tu sim muitas vezes, eu já te vi atuar bêbado muitas vezes. Já estás bêbado? Pá, bêbado não, mas já atuei a dizer ok, até porque sentes que já estás a esqueces do texto, ficas menos Pois é, concentrado. É que eu imagino que em Slam Poetry seja mais complicado porque há uma cadência mais rígida do que no stand-up. É pá, não acho que seja por aí. Eu sempre tive dificuldade em estar ao ritmo, estás a ver? E o facto de estás bêbado, podes estar estás-te mais a cagar, entre aspas, mas ao mesmo tempo descuidas coisas que não deves descuidar, como quanto mais não seja o ritmo, como a letra é uma coisa que é bué fácil fugir da cabeça, se não estás em cima do acontecimento, Claro. aquilo foge-te e tu de repente percebes, epá, e agora? Safa-te lá desta. Ou seja, E há uma percepção, às vezes nós também, stand-up ou slam poetry ou o que for, precisamos ter uma certa percepção da sala, não é? sim. Não estamos a fazer uma coisa para a parede. E às vezes estamos bêbados ao ponto de estarmos abstraídos, estamos mesmo à vontade e estamos a dizer as coisas, mas se calhar não estamos tão atentos a certas atmosferas da sala com as quais queremos Pá, eu acho que interagir também, não é? deve ser encarado como, entre aspas, alta competição. A partir do momento em que cada vez que vais atuar tens que beber, é mau sinal, na minha opinião. Yeah. A não ser... como princípio. Não, só disse Mas há. uma coisa é beber uma ou duas. Depois da edição faz aqui um grande plano da cara Não, do Durão disse há nesta porque... parte, se faz favor. Não, é assim. Mas ele tem razão, sim. Uma ou duas, ou três ou quatro. Acho que é na boa, até porque Está a morder porque ele está a sentir tão culpado. agora, naquela se eu não tiver bêbado, isto não coisa, acho que é mau princípio. Até se quiseres fazer vida disso ou se te levares a sério. Pronto, quem Agora, está tens gajos- a gostar destes Não, conselhos? mas eu fui a Não, primeira não, pessoa a moralista. dizer. Não, ao início disse. Não, caralho, eu ao início disse. Isto é o princípio do alcoolismo. Parece o padrinho lá da reunião de a falar. Mas tu vais a falar. Não, tu... Então, Acho pá, que uma ou duas ou três, eu não estou... De quê? Bebes 10? Tens que beber 10? não, meu, pá, de repente isto é um problema sobre mim. Quando Não, ele é que está a dizer que tu... eu estou quase sempre sóbrio e ela está Estás quase sempre sobre o quê? Mas pronto, não interessa. Não Mentiras interessa. nesse Claro que não, podcast. isto não E tens muitos artistas que estão bêbados e... se bem todos, que, tirando o normalmente- guitarrista dos fichos. Sim, se bem que há muitos também que ultrapassam o limite e vê-se em palco nitidamente que... Vê-se em palco e vê-se nas clínicas, porque há muitos que vão lá parar. Casos mais graves. Não, Vamos à história de, por acaso, de mijar, entretanto. não vais agora, não vais interromper, já estamos Também quase a só acabar. Mas vamos para Para a história do Silva. a história. Pá, não sei se pensaste ou não, mas precisamos de uma história sobre bobadeira, precisamente, já que estavas a encaminhar. Badeira, arranja-se. Não sabia que tinha que dizer, mas espera aí, sobre a minha... Pode não Tá, ser pá, tua, mas fixe, uma história que pode ser com envolve. os teus amigos. Desde que Epá, então envolva vou contar esta. alguém que tenha estado a beber. Eu também já estava com os copos, portanto estou incluído. Sim, sim, sim. Então, estávamos num bar, aparece um amigo meu e o gajo diz, pá, o gajo ainda não tinha carta e disse, estive no casamento a conduzir o carro, meu, a fazer peões e não sei o quê. Eu, sério? Tem sempre boa ideia, não é? Sério, na boa, não sei o quê. Eu, pá, é preciso estacionar o carro do meu pai. Eu vou lá, não sei o quê. E eu entro no carro com ele. Sabe aquela cena quando percebes que a pessoa não tem ainda a sensibilidade do acelerador? Que acelera. Mas é a mesma pessoa que teve a fazer peões. Veio do... Não tinha carta, mas estava a dizer que no casamento fez isto e tinha aquilo feito. com o carro. Ok, Eu, ok. este gajo já sabe mais ou menos conduzir. Conclusão. Eu entro no carro com ele, ele mete a primeira e eu percebo logo que ele não tem ainda a sensibilidade de... Estás a ver? E travar a fundo. O gajo mete primeiro e eu, pô, puto, não sabes ainda conduzir. E ele olha para mim, pisca-me o olho, mete a primeira e começa a sacar retrovisores. Só ia. Eu pensava que ele ia dizer peões. Ele começa a sacar, eu pensava que a palavra Não, era eu disse peões. assim, pá, vais estacionar tu o carro então, se já sabes conduzir. E ele começa a sacar retrovisores e eu assim, puto, estás fodido. Porque os pais dele estavam dentro do café. Os pais é que vieram a conduzir, estavam dentro do café. E ele com o carro a E eu fazer assim, merda. aí estás fodido, meu. Ele mete marcha atrás e começa a ir contra os prédios. Assim, a raspar. Pam, pam. E eu, foda-se, meu, o que é isto, meu? E tu ao lado,
E eu lá, tipo, pá, não era isto, meu. Tu disseste que Mas a tua sabia- reação era assim tão calma, tu só para dar. Pá, o que é isto? Não, eu meu? só disse, estás fodido. E entretanto as vizinhas todas à janela, eu vi quem foi, não sei o quê. Melhor ainda, ele sai do carro, o carro já todo amachucado e as velhas todas aos berros no meio da rua. O pior é as O velhas. que é que ele vai fazer? Entra no barco, o carro no meio da estrada e pede uma amêndoa à mãe. Eu, tipo, e com os pais ao lado. E ele, naquela do ganhar coragem. Entretanto, um dos nossos amigos lá chegou à frente e foi tirar o carro no meio da estrada. Pronto, isto para dizer que... E ele só passado para aí meia hora, já a rua toda em alvoroço e o gajo a ganhar coragem para dizer, opá, pai, eu... Então ele depois Partiu estacionar o o carro carro. todo. Eu fui Deu buscar- os carros de um lado, depois foi contra os prédios do outro e o Exatamente. carro ficou mal estacionado na E mesma. deixou o carro no meio da estrada, tipo, pá, mas vale deixar isso em paz, que não é para ti. Depois de tudo. Yeah. E pronto, depois lá disse aos pais. Pá, e tu és um gajo de Santos, nunca tiveste lá um stress fedido com bêbados? É pá, de certeza que tive. Mas que é deles atrofiarem comigo? Já tive. Seja o que muitos, for, tipo, muitos. Já, Já. É pá, há aqui uns que se calhar não vale a pena contar, mas... vale tudo. Porrada, Mas a minha não sei rua o é quê. calminha. Aliás, na minha rua de vez em quando a única coisa que tens é o pessoal a pinar. Porque é tipo uma rua mais escondida. Já viste, já filmaste? Não filmei, mas já vi uma vez. Estás a ver, conheces ali a São João da Mata, aquela do elétrico. Não me digas nomes, Ok, eu não sei esquece. nada. Não. Pronto, mesmo no meio da São João da Mata, que é uma rua que até passa elétrico, uma rapariga a fazer Agora- sexo oral no meio dessa rua, que é uma rua principal. E o pessoal a bater palmas. Entra. A bater palmas, tipo, Isto é, claro. tá, tudo bem. Sim. Ou seja, ali vejo muitas coisas dessas. A minha rua é mais, como é mais escondida, o pessoal vai para lá Bater Não, palmas. bater palmas. Yeah. Das duas coisas que se podem bater lá, Exatamente. palmas é uma Eu delas. já vi muitas coisas, porrada, então há ali muito. E nunca tiveste nenhum stress? Já. Tu deves ser fedido, né? Não. Não. Eu Andas à acho. porrada? Tu é assim meio Então, alto é e calmo. Andei a Então, porrada uma calmo. vez na vida, a jogar bola na praia. Na praia. Yeah. Andar assim à porrada, troncos nus, todos E o- suados com o calor e a cabelo areia. comprido e o pai dele, eu estava a porrada com o filho e o pai dele a dizer puxa-lhe o cabelo e não sei o quê. Yeah. Foi a única vez que andei a porrada. Mas honestamente. espera, Mas andas à espera, porrada espera. com... Não, eu tava- os nudes e era um depois jogo puxa-lhe o na praia. cabelo. Antes Puxa-lhe o Antes da cabelo. Costa, eu desde puto estou no CCL, não sabes o que é o Clube Campismo de Lisboa. Entretanto já saí de lá, não interessa. E o Areal era gigante e fazia-se grandes jogos, 10 contra 10 no meio da praia. Pronto, aquelas picardias do jogo, embrulhei-me com o gajo e o pai também acho que estava fazia parte de uma das equipas, estava tipo, puxa-lhe o cabelo. Mas ah. a ti, a dizer para ti. Não, ao filho. Ah, para te puxar Ou a ti para o me cabelo, puxar a mim o tinha o cabelo. Pronto. Ele puxou-te? Acho que não. Então andaste à porrada na mesma? Andei a porrada, eu estava embrulhado com o gajo. Ah, já Só que tinha o estavas. pai Ah, a puxar o pelo pai- filho para me puxar o cabelo. não Ah, sei já o quê. estavas à porrada. Mas foi a única vez que andei à porrada na vida, honestamente. E ganhaste? Ninguém ganha Pá, ainda às vezes. E realmente Mas, sentes no aquela geral, cena do ganhei. props e do respect. O pessoal depois vem ter contigo. O teu street este cred gajo. aumentou. Bué, não sei o quê. Mas foi a única vez. Tá bem. Pá, fazemos um brinde para fechar. Para Fazemos aí. agradecer, Queres presença promover de- alguma coisa? A galeria? Que vais Pá, para abrir já não, eventualmente? Eventualmente. Ah, Mas pronto, chama-se Aminá. Se um dia for aberta, chama-se vai Aminá. vai chamar Estás a vender esses hoodies, não? Vai ser uma do merchandising que vai ser este. 15 paus também. Isso não sei. Como ao livro. Tu queres comprar tudo? Veio o livro, hoodie 15, e... vai tudo a 15 pau. não. Pronto, obrigado por teres vindo. Olha, Obrigado, muito eu. obrigado. Desculpem o atraso, pessoal. Na boa. E o Sporting?